vamos estar passando agora o vídeo, né? O vídeo que fala do tema, a luz da presença. Eu quero que, por favor, Pedro, pode apagar aí a luz e vamos assistir agora o vídeo. Luz. Antes do tempo, antes da forma, antes de tudo, luz é energia, uma onda que viaja a 299.792.458 metros por segundo e é mais rápida do que qualquer coisa que conhecemos. Sem luz não há vida, nem cor, forma ou direção. Onde a luz entra, tudo muda. E assim é a tua presença. Luz que alcança lugares que nem olhos conseguem ver. Invade espaços escuros, toca o que estava escondido, aquece o que estava frio, traz vida ao vazio. A tua presença é luz. Luz que revela a verdade, confronta, mas consola. Nos mostra quem somos e nos transforma em quem fomos criados para ser. Ninguém que encontra a sua luz continua o mesmo. Em 2026, este será o nosso lugar. Reflete em nós, Senhor, a luz da tua presença. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Temos que andar nessa visão, amém? E cremos que esse ano, ele vai ser um ano de muitas coisas extraordinárias acontecendo. Um ano do favor de Deus, da provisão do Senhor, que anda na luz, irmãos. Ele anda em paz. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1. E esse foi o tema, né? Abordado, o tema escolhido. E eu creio que houve oração por esse tema. O 2025, nós vivemos muito mover de Deus no tema, né, o testemunho de Cristo. E eu creio que não parou aí, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer mais coisas. Amém? E o versículo é no Salmos 89:15, né? Se você quiser deixar em Gênesis, pode deixar aí em Gênesis capítulo 1. E no Salmos 89:15, diz a palavra: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença. Amém? Feliz é o povo que ouve o alegre chamado. Eu acredito, irmãos, que esse novo ano vai ser um ano de expectativa em Deus, para o que nós temos que fazer. Amém? Vai ser um tempo de testemunho, vai ser um tempo, sabe, um tempo de mover da parte do Senhor, no serviço, na casa do Senhor, e andar na luz dessa presença. Ele diz, ó, chamado para adorar, porque o Senhor, Ele acendeu algo em nós, irmãos, para fazermos alguma coisa. Amém? O Senhor, Ele está preparando algo novo para os servos, e essa palavra fala de serviço, e esse versículo fala de um povo, amém? E esse povo somos nós, que encontrou a verdadeira felicidade. Você é feliz, irmãos? Amém. Que somente existe na presença de Deus essa felicidade. Não existe em outro lugar. As pessoas podem andar, podem fazer o que for nesse mundo, correr atrás de coisas que são superficiais, irmãos, tudo. Mas só na presença de Deus é que encontramos paz. É só na presença do Senhor que encontramos alegria. E por toda a Escritura, a luz é um símbolo da presença de Deus. Na verdade, a luz aponta para a essência de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz aí em 1 Timóteo capítulo 6:16. Somente a Ele pertence a imortalidade. Amém? E Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode aproximar dele. Ninguém jamais ouviu, nem pode ver. Amém, irmãos? E aqui em Gênesis, a palavra fala que é bem interessante.
de Gênesis Apocalipse, que fala que antes da criação de todas as coisas, num ambiente de total escuridão e caos, foi isso que aconteceu. A luz chegou. E em Gênesis aí, capítulo 1, diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós sabemos que onde não há luz, há trevas, há escuridão. Onde não há luz, há falta das coisas. Sem luz, não fazemos nada. O Senhor fez com que luz chegasse primeiro. A palavra diz que a terra já existia, mas ela era sem forma, e ela era vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E eu pensando nessa palavra, eu pensei que assim como o Senhor, quando chegou ouvindo a terra sem forma e vazia, Ele chegou em cada um de nós. Amém? Ele trouxe luz ao nosso entendimento. E quando luz chega, irmãos, as trevas se dissipam. O Espírito de Deus vai começar a se mover, amém, em nossas vidas. E coisas boas vão começar a acontecer. E nesse ano de 2026 não vai ser diferente. E todos nós sabemos que foi somente no quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para marcar as estações, os dias e os anos. Então, que luz era essa? Hebraica, traduzida como luz, aqui significa o raiar de um relâmpago, um brilho intenso, que nada mais era do que a própria presença de Deus se manifestando. Amém? A presença de Deus se manifestando. Você lembra o que está escrito aqui? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia. E o Espírito de Deus está se movendo ainda hoje. A palavra diz que a terra está cheia da glória de Deus. A palavra diz que a terra está cheia da presença de Deus. Amém? O verbo hebraico haja significa literalmente apareça, seja estabelecido, permaneça como referência. Quando o Senhor ele chegou até cada um de nós, Ele chegou para criar algo bom, algo perfeito. Sabe, amados, andar sem a luz dessa presença é andar vazio. Uma pessoa que não tem a presença de Deus, ele está seca. Amém? Sem entender o propósito, sem entender o chamado, aquilo que Deus quer para a vida dela. Mas o Senhor, Ele tem algo novo. E nós sabemos que essa palavra, ela fala de algo que é muito interessante. Essa palavra, ela aponta para uma pessoa. Essa palavra aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí no livro de João, capítulo 12, eu quero que vocês abram aí, João, capítulo 12. João, capítulo 12. No versículo 35. Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Amém, irmãos? Aqueles que andam nas trevas, não sabem o quê? Para onde vai. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Jesus chegou no mundo, irmãos, que era um caos. E a palavra diz que Ele construiu algo. Tinha que começar na luz. Quando tudo está claro, está organizado. Amém? Preenchido, em forma, do jeito que Deus quer. E aí interessante aqui, no livro de Salmos 129, versículo 105, 119 e 105,
diz que luz e trevas estão juntos. Lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra para o meu caminho. Amém? Quando o Senhor iniciou o mundo, Ele iniciou com o quê? Com a palavra. O mundo já existia, mas para haver luz, tinha que haver o verbo. Tem que ser falado algo. E a primeira coisa que o Senhor falou foi, haja luz. E tudo aponta para o Senhor Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1 aí também, João capítulo 1, só volta um pouquinho. A palavra fala de um princípio. No livro de Gênesis, estava apontando para algo que iria acontecer. A palavra diz que Jesus estava no princípio. No princípio, Ele era aquele que é a palavra. Amém? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Só veio a existência por causa dele. Tudo que você quer para a tua vida, para a tua casa, só vai acontecer em intermédio de Jesus. Tudo que existe no princípio, tudo que existe daqui para frente, tudo é para a glória, honra e louvor do Senhor. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. No versículo 4 diz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Amém? Que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que aceita a luz, aqueles que aceitam andar no caminho do Senhor, eles são filhos de Deus. Eles são da luz, eles são perfeitos. E aí aqui a palavra diz, irmãos, em Mateus capítulo 4, que assim como a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, muitos ainda, infelizmente, estão em trevas. Em Mateus capítulo 4, no versículo 14, a palavra diz, no versículo 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, e ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. O povo que vivia uma vida sem transformação, uma vida sem Deus, uma vida procurando, sabe, os seus interesses. A palavra diz que aquele povo viu uma grande luz, e essa grande luz é Jesus, sobre os que viviam na terra de Zabulon, na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Arrependei-vos. E ele confirma ainda hoje em João 8,12, que ele é o Cristo. Amém? Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, ele é a luz. O verbo já apontava para ele, a palavra já apontava para ele. Em João 8,12, olha o que está escrito, irmãos. Falando novamente ao povo, Jesus disse,
eu sou a luz do mundo. Eu sou tudo o que você precisa. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o que nós temos visto hoje, irmão, no mundo? Trevas. Eu acredito que esse tempo, e que esse é um tempo do chamado do Senhor para nós. É um tempo de pegarmos juntos naquilo que Deus quer, de sermos servos verdadeiros. E essa palavra não deixa de ser um chamado para o serviço. Amém? Ele pegou a sua responsabilidade e espera que façamos o mesmo. Jesus fez a parte dele. Assim como o Senhor Jesus veio e se apresentar ao mundo como luz, como a luz do mundo, nós também temos que nos apresentar como portadores desta luz, levar Jesus ao mundo. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte. E a pergunta é, como cristão, como aquele que diz, eu recebi a luz, eu ando com Cristo, eu confessei Ele como meu Salvador, eu estou sendo uma carta viva? Eu estou sendo aquele que estou sendo, sabe, guiado pelo Espírito para transportar essa palavra? Sabe, irmãos, o Senhor acendeu algo em nós. Estejam acesas, pois, as vossas candeias. Assim como o Senhor Jesus veio e se apresentou ao mundo, como luz. Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou eu sou somente um crente, uma pessoa que digo que confesso a Cristo e não estou vivendo o chamado verdadeiro de Cristo? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém? Abrindo, e sabe o que, irmãos? O nosso entendimento para compreender quem nós somos. Que às vezes tem crentes cristãos que se esquecem do seu chamado, de que eles são em Deus, e querem viver o mundo. E o mundo é enganoso. Os dias estão passando tão rápidos. Sabe, irmãos, quando eu penso nessa luz, que é Cristo em nós, a esperança da glória, sabe? Eu fico olhando Deus, olhando do céu para a terra. E vendo muitos vazios. Porque quando nós estamos atrás das coisas seculares desse mundo, nós somos vazios. Nós estamos dizendo que não queremos nada em Deus. Sem forma. Como Deus está me vendo? Deus está me vendo como uma pessoa sem forma, uma pessoa vazia. Quando a luz chega, irmão, tudo é transformado. Deus só pode fazer alguma coisa em você se luz estiver em você. Porque Ele não quer fazer nada no escuro. Eu fico pensando, Deus olhando do céu para a terra, e olhando quem clama por Ele, quem busca Ele. A palavra diz que muitos se extraviaram. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Naquele tempo, irmãos, então o Espírito Santo ele começou a pairar sobre nós. Jesus Cristo pagou o preço para que luz chegasse em nós. Mas eu estou fazendo valer a pena essa luz? Eu estou andando de acordo com a palavra, porque um povo que jazia em trevas. Existem pessoas ainda hoje jazendo em trevas. A grande luz chegou para transformar. Eu tenho que entender que hoje eu sou, sabe, uma geração eleita. Eu sou um povo, sabe, um sacerdócio real. Eu tenho que crescer em vitória. Eu achei interessante, Karine postou algo hoje, o Lucas estava até comentando, sobre o chamado, né? Que ela quer viver o chamado. Você quer viver o chamado de Deus na sua vida? Verdadeiramente, porque Jesus está às portas. E quando Deus olha para você, Ele quer ver luz em você. Amém, irmãos? Ele quer ver algo em você. Eu não posso ser somente um crente da boca para fora, irmãos. Eu tenho que viver o Evangelho.
E eu entendo que essa palavra é para nos mostrar e anunciar que existe sim o chamado de Deus para um serviço. E esse tempo, irmãos, que o Senhor nos chama, é para fazer a obra dele, é para fazer a sua vontade. E aí, concluindo, ele diz assim: nós somos nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar. Você está procurando anunciar as coisas do Senhor? O que você tem anunciado com a sua vida? As pessoas têm olhado para você e visto luz em você? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Que tipo de crente eu estou sendo, irmãos? Se é para anunciar as grandezas daquele que me chamou, não é as minhas grandezas, não é o que, sabe, o que eu faço, o que eu tenho, que importa diante de Deus, não. Mas quem eu sou nele. Deus vai investir no reino dele, no propósito dele. Tudo que é fora do propósito de Deus, irmãos, não vai ter da parte do Senhor. Pode escrever o que estou dizendo. Recursos. Deus vai dar recursos dos céus para aqueles que são, sabe, filhos dele. Eu quero dizer uma coisa para você: existem muitos ímpios prosperando, mas é vazio, é inútil, porque com Deus, irmãos, não se acaba. Com Deus, sabe, está seguro. Então eu quero ter em Deus. Eu quero, sabe, entender aquela palavra que fala da lei da semeadura. Que Deus dá o pão àquele que semeia, Deus vai dar o pão àquele que semeia. Aquele que é luz vai ter para plantar, vai ter em abundância, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, da onde Deus me chamou. Como o mundo está andando, eu não posso esquecer do primeiro amor. A Bíblia diz, a palavra diz: volta ao teu primeiro amor. Existe, sabe, nesses dias uma palavra chamando para perto. Seja luz do mundo, seja luz do mundo. Amém? Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Mateus capítulo 5, eu quero que vocês abram aí, Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 14. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Isso foi o Senhor Jesus dizendo. Mas se o sal perder o seu sabor, que está dizendo que pode perder, como restaurá-lo? Como eu posso restaurar essa pessoa? Ele faz uma pergunta. Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês, Jesus dizendo, era Jesus falando com aquela multidão naquele tempo, é o Senhor Jesus falando comigo e com você ainda hoje. Vocês são a luz do mundo também. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode, irmãos? Você imagina uma cidade, nós passamos viajando aqui, lá de Sergipe, cada povoado de longe nós já percebemos. E se for à noite, a gente vê um monte de pontos de luzes, que já viajou à noite sabe muito bem. As cidades assim, ó. O Senhor Jesus está dizendo aqui: vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade construída sobre um monte. Amém? E o Senhor está vendo se você está brilhando ou não. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. É o que muitos estão fazendo. É pegando aquilo que Deus deu e está escondendo. O talento que Deus deu, aquilo que Deus acendeu, a candeia que Deus fez, isso. A luz, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Será que eu estou escondendo a luz que Jesus acendeu em mim? Ao contrário, Jesus disse, colocando no lugar apropriado, existe um lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa, todos que estão na casa, todos que estão fora da casa. Sabe, irmãos,
Uma palavra que o Senhor falou comigo nesses dias é que Ele dizendo: sabe por que vocês não ouvem a minha palavra? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam. Isso dói, irmãos. Porque existem pessoas que não querem praticar aquilo que o Senhor mandou praticar. As pessoas querem, muitos querem salvação, mas não entendem que estão se apagando, que estão morrendo espiritualmente. E a palavra está nos cobrando nesses dias, está nos mostrando que nós temos que ter afinco com essa palavra, ter vontade de conhecer Deus mais de perto. Amém? Eu tenho que entender essa palavra. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As minhas ovelhas ouvirão o meu chamado e vão praticar. Se eu sou luz, ele tem que andar na luz, assim como na luz eu estou. Sendo imitadores, assim como Paulo disse. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se eu vejo a luz, a Jesus é a luz. E Deus criou tudo, não foi? A terra era sem forma e vazia, hoje haja luz e houve luz. E depois chega Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E agora Jesus disse: você é a luz do mundo. E como luz do mundo que eu sou hoje, o que eu estou fazendo como sendo essa luz do mundo? Eu estou rejeitando essa palavra? Muitos serão cobrados. Deus está colocando os talentos, mas poucos estão desenvolvidos. Sabe, irmãos, eu não quero ser pego de surpresa. E essa palavra que está nos mostrando, sabe, que o Senhor está às portas. Amém? Ele está às portas. Ninguém se acende uma candeia, versículo 15, continuando, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Existe um lugar apropriado, é aquele lugar que agrada a Deus. Amém? Um crente de verdade, um homem que leva a palavra de Deus, que é luz, irmãos, ele brilha nas trevas, ele não está condizente com as trevas. O mundo está em trevas. Será que você tem enxergado isso? Jesus às portas e a gente brincando, vaidade vai ficar para trás, irmãos. O mundo vai ficar para trás. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ninguém também, versículo 15, continuando, acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina, é para iluminar a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, o que eu tenho sido para os de fora. Que carta viva sou eu, que Paulo expressa isso. Eu estou sendo como luz do mundo. As pessoas que me vê pregando vão me ouvir? Sabe, é interessante quando você discute com uma pessoa, quando você tem, sabe, anda na vaidade dos pensamentos, como o mundo está andando, na nudez e tudo que é depravação. Eu tenho que olhar para mim, será que esse é o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus? O que eu estou resplandecendo? Trevas ou luz? Como as pessoas estão me vendo? Será que se eu falar de cura, eles vão ouvir? Oxe, cura ali. Milagre através daquela pessoa, não. Eu não acredito, não é bom, irmãos. Muitos casais, sabe, sendo destruídos. Estava conversando com Karine. Pessoas que debatem até de fé, falam, querem discutir até opinião, querem discutir como se soubesse falar de Cristo, que tem o amor de Deus, mas se separando, por qualquer motivo. O inimigo está gostando disso. Ele está batendo palma com isso. Por quê? Porque muitos não estão andando na luz. Muitos estão sendo guiados pelas suas próprias vontades. Amém?
Tem muitos escondidos, irmãos. E não é isso que o Senhor quer. A palavra diz aí em 1 João, capítulo 1, versículo 7. É uma condição. Deus está dizendo, eu só tenho negócio com você, se você tiver negócio comigo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? Se eu andar na luz, como na luz Ele está, eu tenho comunhão com meus irmãos, e o sangue de Jesus me purifica. A minha casa é guardada, a minha família é abençoada. Amém? A minha casa será restaurada, a minha família é edificada na rocha. Eu desejo que luz chegue na casa de cada um de vocês. O meu desejo, irmão, eu profetizo isso na casa de vocês. O entendimento do Senhor, a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que, como a palavra diz, lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra para o meu caminho. Sem essa palavra nós não vamos a lugar nenhum. Se não reconhecermos que nós precisamos dessa palavra, nós estaremos, irmãos, maus. Quando aquele reconhece que essa palavra faz alguma coisa, quando ele é íntegro, quando ele é sincero, quando ele busca a Deus, irmãos, luz está radiante na vida dessa pessoa. Não vai faltar nada na vida dessa pessoa. Amém? Como na casa de Obed-edom, eu gosto muito daquela passagem. Vai ser próspero em tudo o que fizer. Eu creio que nesse ano 2026 há uma graça sobre nós, há um favor da parte do Senhor sobre nossas vidas. Daqueles que buscam Deus, daqueles que se entregam a Ele de verdade, irmãos. Porque nós buscamos a Deus, sabe por quê? Vai vir um momento de necessidade aí. Davi recorreu ao Senhor, existe um lugar secreto em Deus, e é nesse lugar que temos que estar, na luz da presença do Senhor, sabe, é que nós vamos encontrar refúgio para nós vamos andar na luz, assim como a palavra diz, que Deus pairava sobre a face do abismo. Irmãos, que não haja treva em você, que não haja motivo, sabe, de você andar de todo jeito. Uma vez eu disse que quando nós confessamos a Cristo, sabe, não tem mais volta, irmãos. Agora nós fazemos parte da família de Deus, nós somos luz, somos sal da terra, luz do mundo. Jesus, quando falou com aqueles homens, ele estava dizendo para eles, olha, vocês agora são diferentes. Há uma nova vida dentro de vocês agora, são filhos da luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Quem anda da noite tropeça, porque nela não há luz. E eu falei isso um dia desses com uma pessoa, e ela continua andando como se nada estivesse acontecendo. Sabe, irmãos, o que mais está acontecendo nesses dias é teimosia. Sabe o que mais Deus odeia? É desobediência. Vocês sabiam disso? A desobediência. Eu fiquei pensando, Deus é desse jeito, irmãos. Muitas das vezes nos precipitamos, não recebemos o conselho. E aí, eu peguei e aprendi com isso, sabe? Que existe um poder delegado. Se você anda na luz, as trevas não conseguem atingir você. O diabo vai olhar para você e vai ver que não tem força contra você. Porque luz é presença de Deus. Sabe, Nina foi sozinha. Se ela tivesse ido comigo, quando ela vai comigo, ela fica toda cheia de asas. Os cachorros tudo correm, né? Ela perto de mim, eu digo, Nina, aí eles correm logo. Não é com medo dela não, irmãos. É com medo de mim. A palavra diz o quê? As ovelhas, olha bem, o lobo, ele não tem medo de ovelha, ele tem medo de pastor. Sim ou não? Davi enfrentou Golias, mas Davi sabia que não estava sozinho. Ele tinha um poder delegado. Então eu quero dizer isso, irmãos, quando nós estamos na luz, Jesus diz, olha, não vai faltar nada, proteção não vai faltar. Amém? Eu sou teu escudo e broquel. Amém, irmãos? E eu falei com ela hoje, ó, não vá sozinho mais não. Deus está dizendo para nós, não vá sozinho sem mim. Amém. Sem mim nada você pode fazer. Amém? Sem Deus não podemos fazer nada, 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 irmãos.
Então tem que ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Assim, irmãos. Mas Deus é bom. Sabe? É só para vocês sorrindo um pouquinho. Eu quero que vocês se coloquem de pé no nome de Jesus. Esse rapaz todo ele grava. Irmãos, ande na luz. Sabe, veja o seu comportamento. Se você verdadeiramente está honrando ao Senhor. Amém? Veja, irmãos. Veja direitinho, sabe, ande com Ele. Deus só anda com você se você andar na verdade. Amém? Só anda na verdade aquele que é luz. O Senhor Jesus diz, eu sou o sal da terra, você é o sal da terra e luz do mundo. E Jesus veio nos dar vida, amém, irmãos? Essa noite. Eu oro pela tua casa nessa noite. Eu oro pela tua família, eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Nós temos aprendido do Senhor e eu creio que nesse ano vai ser diferente. Eu creio que esse tema, irmãos, vai falar muito aos nossos corações. De como tem que ser o nosso comportamento como cristãos. Sabe, a gente olha um tema desses aqui, à luz da tua presença, e muitas das vezes nós queremos e pensamos que vai ser um tempo de folga, sabe? É um tema que não possa não falar tanto, mas vai falar muito, irmãos. Já tenho falado com o meu coração, que não se acende uma candeia para colocar embaixo, mas no velador, amém? Deus quer que o que Ele acendeu em nós, irmãos, venha a ser transmitido. E eu creio que nesse tempo vai ser um tempo de evangelismo. Nós vamos sair para fora. Nós vamos mostrar que nós somos luzes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos entre nós e Deus, e com as nossas atitudes. Nós somos cristãos de verdade. Pessoas vão olhar para essa congregação e vão dizer, eu não vejo nada naquele povo ali. É um povo que busca a Deus. É um povo que é restaurado, um povo, sabe, que andava em trevas, mas hoje não anda mais em trevas, porque neles raia a luz. É o Senhor Jesus que faz toda a diferença na casa deles. É o Senhor que os prospera. Na bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Sejam abençoados, irmãos. Sejam guardados pelo Senhor. Profetize um tempo abundante de graça. Eu creio que esse tema, ele nasceu no coração de Deus para esses dias. Sobre a Igreja Nova Aliança. A construção desse templo, em nome de Jesus, nesse ano, eu creio que vai dar tudo certo, que professa o nome do Senhor. Jesus está às portas, e eu tenho que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero fazer a diferença, eu quero mostrar ao mundo que eu vim fazer a diferença aqui. Pessoas vão olhar para mim, e vão me ver como um homem e como uma mulher de Deus, que sabe o que tem que ser feito, que honra ao Senhor não só de palavras, mas nas atitudes. Eu oro por tua vida, para que o Espírito Santo de Deus te invada completamente, que a graça do Senhor Jesus jamais falte em você, que não falte em nenhum membro desta casa. Favor de Deus sobre os nossos, que haja paz, que haja prosperidade em tua casa, em tua família, discernimento espiritual. Você tem poder, você tem autoridade na sua boca para desfazer toda obra do maligno. As trevas se dissipam quando você proclama a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro curas acontecendo, milagres acontecendo. Eu profetizo nesses dias um tempo de paz em nossas vidas, de segurança. Embora andando na carne, mas não militando, como Paulo disse, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seremos guiados pelo Espírito do Senhor. Andaremos nós em luz, andaremos não nas trevas. Iremos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu oro para que o Senhor venha nos orientar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria, discernimento em tudo que fizermos. Seja firme com o Senhor.
Sabe, o Senhor vai te livrar do mal. É o Senhor que conhece o teu inimigo. Ele sabe aqueles que se levantam contra você com inveja, com ira, homens de sangue, Ele sabe tudo. Mas quando você anda na presença dEle, irmãos, você não vai dar lugar ao diabo. Você vai se sujeitar a Deus. Você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Quando você está na luz, sabe, algo vai acontecer na tua casa, na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu profetizo um tempo de paz em você, na tua casa, em nome de Jesus. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada, não vai faltar a direção de Deus nessa casa. Não vai faltar a orientação da parte do Senhor. O inimigo vai nos ver como luz do Senhor. Ele não tem poder sobre nós. Trevas não conseguem apagar esse amor. Nada pode apagar o amor de Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, fica firme em Deus. Ele que te sustenta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.